Bom pessoal, bom dia a todos. Mais uma vez uma honra recebê-los aqui na 93DP. A gente vai começar falando sobre um assunto que nós consideramos muito importante, como eu já antecipadamente frisei, foi objeto de indignação por mais de 200 pessoas no café do Conselho Comunitário de Segurança mais concorrido desses 2 anos que ele foi reativado aqui em Volta Redonda. Então até o dia da... 10 de abril. No dia 10 de abril desse ano, nós comumente fazemos uma reunião das forças de segurança lá no Jardim Ponte Alta, na Associação dos Moradores. Então estava o comandante da Polícia Militar, Major Luiz Henrique, eu estava presente, a delegada Verã. É uma oportunidade onde nós prestamos contas da nossa gestão e ouvimos críticas, sugestões, eventuais elogios. Lá os elogios foram muito poucos. O que se ouviu maciçamente era uma grita generalizada contra uma boate chamada Espaço Cabanas. Esse Espaço Cabanas, a gente tem que também levar em consideração que o bairro é um bairro eminentemente residencial e, além disso, tem pessoas já basicamente de terceira idade. Então várias delas chegaram e disseram: olha, nossa vida virou um inferno aqui depois que essa boate começou a exercer as atividades, porque eles ficam até a madrugada, é quinta-feira, é sábado, é domingo, começa por volta de meia-noite, 11 horas, vai até 4, 5 horas da manhã. Muitas pessoas estranhas vêm aqui, gente que a gente não sabe quem é, vem aqui para o nosso bairro. Eles chegam a impedir a passagem de ônibus porque eles ficam não só dentro da boate, mas ficam bebendo lá de fora. Segundo esses moradores, prática de inúmeros atos obscenos. Quando amanhece, você encontra o asfalto repleto de camisinhas, preservativos utilizados. Segundo as denúncias, também a venda de drogas. Indivíduos não só usam, mas também traficam. Então, era incrível como a comunidade se mobilizou e nos pedia se havia a possibilidade de investigar se estava havendo um uso regular ou não dessa boate. Bom, a partir daí, a gente tem que entender o seguinte: Polícia Civil, Polícia Militar, Municipal, nós podemos realizar operações de fiscalização, de ir lá e olhar, mas não sendo constatada a prática de crime, a boate ia continuar funcionando, o que não era o interesse da comunidade do bairro. Foi quando então o Major Luiz Henrique, através da Guarda Municipal, começa, junto à Secretaria de Fazenda, a analisar da possibilidade se haveria os requisitos de funcionamento da casa. Ele agora vai começar a explicar um pouco como é que foi esse trabalho em relação à boate. Bom dia a todos, né? O doutor Antônio já passou qual é o contexto aqui do nosso encontro, mas realmente esse é o trabalho integrado que a gente briga para que tenha realmente uma eficácia na questão da satisfação da sociedade. Nós tivemos lá na reunião, né, no Café Comunitário dia 10, e realmente diante dos questionamentos, né, e o processo está bem instruído, inclusive com a ata do Conselho, a assinatura de 160 pessoas que participaram desse café comunitário. E aí, diante dessa afirmação, nós fomos buscar realmente a legalização desse estabelecimento. E aí foi percebido uma série de equívocos cometidos pelaquele estabelecimento. Até porque o alvará é uma concessão e ele pode ser retirado a qualquer momento. O horário de funcionamento dele, a princípio, seria de 8h30 às 23h30. O estabelecimento ele foi autorizado para ser um bar e não uma boate. Então, diante desses dados, até o doutor fez um registro policial, uma equipe da Polícia Civil foi lá no local, verificou-se que ele não cumpria absolutamente nada, nem com relação a ser um bar, que não era um bar, já era uma boate, e tampouco com relação ao horário. Desculpa, só te apertar um pouquinho. Por que houve provas totais de que não era utilizado como bar? O alvará dizia que era bar, só que na prática transformaram em boate. Por quê? Porque havia a cobrança de entrada. Normalmente a equipe verificou que o homem tinha que pagar R$20 para entrar. Mulher era de graça e o homem pagava R$20.
que isso é feito em boate, não bar. Então já está violando a autorização dada pela prefeitura. Outra questão é a questão do horário. Tá? Lá, os eventos começaram por volta de 11 horas. Como é que começa às 11 horas se o alvará diz que termina às 23h30? Então já havia dois documentos claros. Então nós buscamos uma série de pesquisas da Fazenda, e até o próprio Ministério Público já havia questionado com relação ao funcionamento, e o planejamento, né, emitiu um parecer dizendo que realmente esse tipo de atividade com boate não poderia acontecer no local, e aí nos deu aquilo que nós precisávamos, e ontem, no dia 17, teve o estabelecimento realmente ao alvará caçado, né? Que foi vencida uma batalha, mas a guerra há de continuar. Por quê? Porque quando nós chegamos, o dono imediatamente trouxe uma cópia, segundo ele, de uma decisão judicial, de uma vara civil aqui de Volta Redonda, que teria dado direito ao Espaço Cabanas de funcionar pelo menos por 90 dias. Ocorre que não houve a ciência formal dessa decisão por parte da municipalidade. Ou seja, nenhum oficial de justiça procurou a prefeitura para dar ciência daquela ordem. Logo, se não há um representante do Poder Judiciário formalmente certificando o município, essa decisão não está em vigor ainda. Eles vão à madrugada. E aí, por conta disso, obviamente, a Polícia Civil esteve lá, investigou e viu que as reclamações ligadas à má utilização do espaço, elas eram verídicas. Tudo isso aqui já está no nosso índice de ocorrência e também embasa o processo da Fazenda, que foi decisivo para não renovação desse alvará. Então é só para deixar muito claro, eu acho que essa é a mensagem principal. Nós ouvimos as pessoas quando vão ao Conselho de Segurança, elas não estão pregando no deserto, no vazio, não. Elas estão falando com pessoas, com agentes públicos comprometidos em cumprir a lei. Foi em abril, maio, junho, em 2 meses, foi dada uma resposta, porque o estabelecimento está fechado. Nós realmente aproveitamos o ensejo para fazer um apelo ao Poder Judiciário que analise com cuidado essa questão, para não permitir que esse estabelecimento funcione e enseje a prática de crimes, entre eles até o delito de perturbação da tranquilidade. O número de funcionários, de empregados que poderia ter o Espaço Cabanas, 2. Ora, se pode ser se apenas 2 funcionários são permitidos, já dá uma ideia de que é um ambiente pequeno. Não é um ambiente para grande movimentação, como se constata lá às noites. Só que quando a Polícia Civil esteve no local, o que ela percebeu? Havia 2 seguranças na porta e 8 funcionários lá dentro. Então havia 5 vezes mais pessoas trabalhando no local sem que houvesse autorização para tanto. Então, somado todo esse histórico, essa investigação minuciosa feita pela Guarda Municipal, pela Polícia Civil e pela Secretaria de Fazenda, a Prefeitura de Volta Redonda entendeu que esse ambiente está funcionando em desconformidade com o interesse público. E justamente por isso ele foi fechado. Veja que mais de 200 pessoas no Jardim Ponte Alta estavam em absoluto desespero pelo funcionamento irregular do Espaço Cabanas. As denúncias iam desde venda de drogas dentro e fora do estabelecimento, prática de atos obscenos, muito barulho, pessoas estranhas que tomavam a rua, um bairro que é notadamente residencial. Pensando nisso, Polícia Civil e a Guarda Municipal se uniram, fizemos uma investigação, foram constatadas inúmeras irregularidades, entre elas a questão de que lá deveria ser um bar e era uma boate, já que eles cobravam ingresso para entrada. O número de funcionários era acima do que era permitido, já que o alvará dizia 2 funcionários e eles tinham 10. Tudo isso fez com que a Prefeitura, em boa hora, entendesse pela não renovação do alvará. Nós escolhemos, então, ontem um dia onde haveria grande movimento e grandes transtornos para a população daquele bairro para fechar o estabelecimento. Esperamos que o Judiciário seja sensível a isso e não reabra esse estabelecimento nocivo.
importante esse estabelecimento ser fechado antes que situações mais arriscadas e perigosas para a comunidade acontecessem, né? Sim, as forças de segurança procuram sempre agir preventivamente. Vamos impedir a prática do crime. Então, nós não podemos estar surdos ao apelo da população. Mais uma vez, nós demonstramos a importância do Conselho Comunitário de Segurança. A população pode falar diretamente com seus agentes públicos, pedir providências e elas vêm. Em menos de 2 meses, tramitou um processo na Secretaria de Fazenda, a Polícia Civil investigou e nós conseguimos fechar o estabelecimento.